vivia naquele lugar, né? Hoje em dia a gente vive um monte de experiências enormes. E uma coisa que eu também acho interessante a gente falar é que cada vez mais, e eu acho que isso todo mundo percebe, até as pessoas que não estão tendo ideia do que está acontecendo, né? Porque tem muita gente ainda que sente, mas não sabe o porquê, sente, né? Que ainda está nesse processo de começar a despertar, como o tempo mudou, né? A gente não tem mais aquela percepção do tempo linear. Hoje é dia 6/6, o Natal foi ontem, né? Não sei se para todo mundo, mas para mim foi ontem. Para mim foi ontem. Só que ao mesmo tempo, o Natal foi ontem, mas se você olhar do Natal até hoje, você já é outra pessoa. O que você já vivenciou é tão rico, é tão transformador que você não é mais um terço do que você era no Natal. Então, ao mesmo tempo que o tempo, ele tá super rápido, os ensinamentos estão super rápidos. E é uma sorte, a gente está vivendo uma transição planetária. A gente está encarnado nessa Terra. E assim, não é questão de a gente vai fazer a Terra subir. A Terra, ela já está fazendo a transição dela com a gente ou sem a gente, né? É uma chance nossa de estar aqui e aproveitar para a gente também fazer isso. Não quer dizer que todas as almas vão virar mestres ascensionados, né? Porque isso é uma questão também. Às vezes, quando a pessoa está em sessão, você, então quer dizer que eu estou num contato de ascensão? Então quer dizer que minha última vida? Não, né? Lembrando que a gente tem níveis de consciência. As chamas gêmeas, sim, têm esse contrato. Não quer dizer que as chamas gêmeas sejam superiores, simplesmente são almas neste momento. As outras almas, outros níveis de consciência estão vivendo esse contrato porque elas vão passar de um nível mais rapidamente para um outro, ou talvez pular dois, porque elas vão ter uma compreensão maior, né? Aqui na Terra é a encarnação, é a última encarnação de todo mundo, porque a Terra não vai ser mais uma encarnação, um planeta de 5D, de 3D, desculpa, justamente, vai ser um planeta de 5D. E o que que essa transição vem nos ensinar, né? O amor incondicional, o amor, né? Que é incondicional. O sair das dependências, né? É o olhar para a gente como esse ser divino que nós somos, porque todo mundo veio do mesmo lugar, né? Muitas vezes as pessoas perguntam e tentam saber, eu vim de tal planeta, eu vim de tal planeta. Sim, talvez antes de você vir para a Terra, suas últimas encarnações foram lá. Mas todo mundo veio do mesmo lugar, que é a fonte. Todo mundo nasceu. As almas foram criadas ao mesmo tempo nessa fonte, né? Que digamos que a fonte é Deus, né? Cada um chama de como quiser, né? Tem gente que não gosta de chamar de Deus porque, enfim, vai muito para o lado justamente religioso, ou pode chamar de universo, enfim. Mas todo mundo veio disso, todo mundo é essa energia, né? E que veio encarnar na Terra e em outros planetas para ter esse ensinamento, para ter esse crescimento, tá? Então, a gente tem que parar de querer ir embora daqui, a gente tem que parar de querer que extraterrestres venham nos salvar e continuar dando esse poder para o externo, né? Como se a gente não tivesse a nossa parte a fazer. Assim como com a natureza, né? Se eu hoje olho para a natureza e falo assim, não, então eu vou reciclar, eu vou parar de comprar 30 mil roupas que eu não preciso, ou vou comprar roupa de segunda mão, ou celular de segunda mão, ou vou fazer uma troca, buscar alternativas mais ecológicas, né? Comida orgânica. Ok, eu sou pequena, mas se eu faço isso, meu vizinho faz isso, a Ritinha faz isso, todo mundo começa a fazer isso, olha como já mudou, né? Então, para de sempre achar porque o presidente não faz isso, o prefeito não faz isso. E você? Você está fazendo isso? A gente tem que ter consciência que a nossa casa, o nosso lar é a terra, Uhum. não é isso? E outra coisa, a gente despertando, é incrível, às vezes você não precisa falar uma palavra, mas o seu exemplo, ele é muito valioso, muito valioso. Porque as pessoas, elas te observam, elas percebem a tua mudança. Muitos nem comentam, né? Só as pessoas mais próximas, porque não tem como, realmente a gente muda muito. Mas as pessoas percebem. E elas observam da seguinte forma, nossa, essa pessoa deixou de fazer isso e isso. Olha como ela mudou. Olha como ela está mais feliz. Olha como ela está mais bonita. Nossa, parece outra pessoa. E desperta. Às vezes você não precisa dizer nem um bom dia. Muitas vezes você nem conhece a pessoa. Você só passa pela pessoa, né? Várias vezes e aquela pessoa vai te observando. Então, assim, a responsabilidade não é do outro, é de cada um. Sim. E com Né? certeza, o exemplo ele é muito mais válido que palavras, né?
Isso já se diz para Exatamente. crianças. Não adianta você falar pro teu filho, faz isso, faz aquilo, e você faz totalmente o contrário. Mas ele vai falar assim, mas por que eu tenho que fazer se você não faz? Você não faz. Vou pensar, É, exatamente isso. aí você não precisa nem falar pro outro fazer, porque naturalmente tem essa questão, né, de imitar. E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante. Aliás, inclusive quando a gente identifica com alguém, né? Olhar essa pessoa, que palavras eu ia falar, é fácil fazer, né? Mas olhar para as atitudes dessa pessoa, quais são as atitudes? Ela tem uma coerência entre o que ela fala e o que ela faz, né? Olhar e também, nossa, eu estou me identificando com essa pessoa faz isso, será que eu não estou fazendo igual também? Né? Se é uma coisa que incomoda, né? Então ter o outro como espelho, né? E ir percebendo, porque também esse despertar é estar num equilíbrio, numa autoanálise, né? De justamente tirar o olhar do externo e falar, mas e eu? Né? Porque senão é muito fácil colocar no lugar da vítima, né? Onde, ai, pobre de mim, nada acontece, mas e eu? O que eu estou fazendo para que as coisas aconteçam da maneira que eu quero? Aliás, eu queria até, já que eu fui para esse lado, eu tinha feito um vídeo falando sobre o caos, né? O caos que quando a gente entra numa lei da atração. Né? Quando a gente começa a ser quem a gente deve ser, quando a gente começa esse processo de despertar, muitas vezes tem um caos que acontece na nossa vida. Mas por quê? E as pessoas Exatamente. entram em desespero, mas piorou, né? Tá tudo. Mas porque para a gente chegar a ser aquela pessoa que a gente nasceu para ser, muitas vezes a gente tem que desconstruir tudo que a gente construiu. Porque nada daquilo condiz com o que nossa alma veio fazer na Terra. Porque a gente estava nos medos, no ego, nas crenças. E é nessas horas que a gente tem que ter uma grande fé. Uma grande fé na gente, uma grande fé de que as coisas acontecem como elas têm que acontecer. E permitir que esse caos venha mostrar pra gente, não na posição de, ai, pobre de mim, eu sou uma vítima desse caos. Não, mas o que esse caos está querendo me mostrar? Que mudança eu estou tendo que fazer? Que mudança eu estou tendo que olhar, né, para poder justamente chegar onde eu tenho que chegar? E às vezes, eu estava até falando isso hoje com uma cliente de manhã, às vezes, 6 meses depois, a gente começa a entender, fala, nossa, eu entendi por que aconteceu aquilo na minha vida, né? Por que um exemplo que eu sempre dou, porque eu acho que fala com muita gente, às vezes a gente está num emprego que a gente odeia e a gente perde aquele emprego. É claro, vai dar medo, é o que pagava as contas. Só que um ano depois, talvez você pode falar assim, nossa, graças a Deus que eu fui demitida daquele emprego, porque é graças a isso que eu me mexi. Porque senão não se mexeria nunca. A mesma coisa é quando você está num relacionamento falido e a outra pessoa parte. No primeiro momento pode vir dor, pode vir um monte de questões, e depois você perceber por que eu fiquei tanto tempo naquilo que já não funcionava. E isso vai para todos os exemplos possíveis, né? Então, entender que não é que a gente desperta que as coisas vão ser rosas e a gente vai viver no mundo dos ursinhos carinhosos. Não, né? E aliás, o percurso de chama isso mostra pra gente assim muito claramente, né? Não tem nada de super rosa, mas o que a gente recebe em troca do que tudo que a nossa mente limitada e condicionada podia imaginar, que vale assim a pena cada segundo, porque a gente vai se libertando. E quanto mais você é livre dessas dores, menos você pode ser afetado, menos você vai ter alguma coisa que vai te deixar realmente muito triste, né? Então, a gente começa a ter uma qualidade de vida cada vez melhor, justamente o apreciar coisas pequenas, até você chegar num ponto onde você percebe que você não está mais cocriando nada, porque você sabe que vem coisa muito melhor. Você sabe que o que está programado, você ficar pensando nisso ou não vai mudar que você está indo para aquilo, né? E é muito importante, porque a única coisa que a gente tem é aqui agora. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas Júlia, mas e se eu me envolver com essa pessoa agora, inclusive nos percursos de chama, né? Aparece uma alma gêmea aí que tem que entrar, porque tem uma coisa. Mas se eu me envolver com essa pessoa e amanhã, mas amanhã você não tá amanhã. Por que você está focado A gente não sabe se acorda no outro dia, né? você está aqui agora sua alma está te falando para fazer isso. Se seu gêmeo for voltar daqui 6 meses, ele vai voltar daqui 6 meses porque está na hora, porque talvez você vivencie outra que você tem que vivenciar. Né? Então,
É o aqui e agora. No aqui e agora, o que que sua alma quer que você faça? O que que você sente de fazer? O que que você ama fazer? E é isso que importa, né? E a gente tem que... O passado já não existe mais, a gente tem que olhar sim para o passado nesses processos, porque o passado vem nos mostrar muito. Inclusive, quem está no percurso de chama, né? Eu percebo, eu não falava isso antes, mas eu percebo que eu estava errada. Eu acreditava de uma certa maneira que tudo que a gente tinha que trabalhar vinha na nossa encarnação, na nossa infância. É mais ou menos verdade, porque a gente tem coisas às vezes muito profundas, contratos muito profundos, enfim, que a gente precisa ir olhar sim em outras vidas, tá? Mas não é ficar preso lá, falar, nossa, em outra vida eu fui casada com fulano, então, ok, essa vida acabou. Você talvez tenha um resquício nessa vida e você tem que purificar isso, mas você não pode ficar, ai, porque eu fui a rainha Elizabeth, não, alguma outra Elizabeth, né? A rainha tal. Ok, você não é a rainha tal, nessa encarnação você é essa pessoa, né? Então, É. usar o passado para aprender, ressignificar, né? Ter sim uma fé, né? Eu acho que o futuro é uma fé, é o acreditar, é saber que tudo vai acontecer como tem que acontecer, mas está aqui no agora. E ontem meus guias me falaram, eu ainda não entendi exatamente, eu vou passar para vocês como eles me falaram. Eu não entendi exatamente tudo, mas eles me falaram assim: muito se pede da vida eterna. Mas se você está o tempo todo no futuro, a vida eterna você vai estar vivenciando ela ou você vai estar o tempo todo lá na frente? Né? A vida eterna é o momento presente. Esse momento ele é porque você está aqui. Né? Então você vai estar vivendo intensamente aquilo. Né? Eu ainda preciso entender tudo dessa frase, mas foi o que eles me passaram e eu acho que faz muito sentido. Mas é o que eu, desde o início, né? Eu acho que eu chegava a falar muito isso para você. Eu escutava muito isso. Preste atenção no agora. No universo não existe passado nem futuro. É o agora. E isso, cada vez mais que você vai tirando esses véus, fica muito claro. Muito claro esse o agora. Porque realmente ele é eterno, né? E é agora que você cocria, sabe? Eu acho que o pulo do gato é isso. É você chegar a essa consciência de que você constrói, você escreve a sua história. Eu vou dar só um exemplo, né? Eu vou falar de chamas porque é o exemplo que eu vou citar, mas pode ser qualquer outro tipo de conexão, né? De alma. Uma pessoa que chega e chama, mas não aceita o agora. Porque o agora não está com a sua chama. Né? Tem muito isso. Mas essa conexão de almas, ela transcende a matéria. Eu acho que chega a um nível de despertar, você chega no nível de que você tem certeza que você está com a pessoa. Estava sempre na quinta dele, vamos dizer assim, mas que hoje já está palpável aqui na 3D. Mas porque você co-criou isso. Por quê? Porque você fez o que você falou, Júlia. O co-criar é você acreditar, é você ter fé. Porque vamos supor, né? Eu faço uma confirmação com você, eu sou uma alma gêmea de fulano, por exemplo, ou eu sou chama gêmea de ciclano. Tá, foi confirmado. Isso não quer dizer que você vai ficar com essa pessoa. Né? Isso quer dizer que essa pessoa te despertou para você se conhecer. Agora, se você negar a sua essência, né, você ficar sempre na falta, vibrando na falta. Ah, porque fulano não está aqui, eu não sou feliz. Porque esse crânio não está aqui. Aí você está, como você falou, você está na frente do mar, um pôr do sol maravilhoso, que é só aquele. Outro dia vai ter o pôr do sol, mas não é